Estamos de volta com Falando Nisso. Nessa quarta-feira a gente está tirando todas as nossas dúvidas, né? Estou curiosíssima sobre postura. A gente está recebendo aqui o fisioterapeuta Fernando de Biasi, dando dicas para você. E olha, eu falei que era um tubarão. Falei, vê se isso aqui não parece um tubarão esquisito. Olha aqui, Pedro Mariano, isso somos nós, Fernando? Elefante. Isso somos nós? Essa é a nossa coluna vertebral, uma réplica da nossa coluna vertebral, que contém a curvatura, as colunas lombar, a coluna torácica e a coluna cervical. Aqui é lombar, quer dizer, aquela que fica perto do bumbum, que às vezes fala assim, estou com uma dor, é essa daqui. Sim, a lombar são essas primeiras 5 vértebras, né? São as primeiras 5 vértebras que formam uma curvatura anterior. Então vamos mostrar de ladinho, olha aqui, essa é a curvatura correta. Essa seria a curvatura lordose lombar, que todo mundo deve ter. E aí quando a gente usa salto, o bumbum faz isso aqui? Sim, você aumenta a anteriorização da pelve e aí aumenta a curvatura lombar, né? Para ficar com o bumbum arrebitado. Olha só, bumbum arrebitado. Esse bumbum tá magro, né, Pedro? Isso daqui. E o que pode causar, por exemplo, o pinçamento que a mulherada tanto reclama na base da coluna? Onde que é, Fernando? Quando você aumenta a curvatura lombar, quando você faz essa inclinação, o aumento dessa curvatura, você comprime todas as estruturas aqui posteriores. Então, o que a gente chama de facetas articulares, que são essas articulações posteriores aqui, entre as vértebras, elas se comprimem. Então, elas podem dar uma síndrome facetária, além do disco ser jogado para anterior, né? Tem uma facilidade do disco sair para mais anterior. Agora, o que é esse negocinho vermelhinho aqui, que está representando o quê? Esse negocinho, a gente consegue mostrar aqui, Gui, ó? Isso aqui são as hérnias, uma hérnia de disco, uma representação de uma hérnia de disco. Unha. Esse tecido em amarelo aqui, ele representa o nervo espinhal, que ele sai da medula e vai inervar determinada região do corpo. Tudo isso daqui, esses amarelinhos. Os amarelinhos aqui. Aqui entre as vértebras a gente tem o disco. E no disco, o disco ele é formado de um anel fibroso, que é bem resistente, e de um núcleo que é bem gelatinoso. Quando se rompe o anel fibroso, o núcleo ele extravasa. E isso aqui que está representado em vermelho é o núcleo que está saindo de dentro do disco e aí ele pode vir a pinçar essa Por isso estrutura. que dói demais. Sim. Além da dor pela ruptura, pela lesão tecidual, ainda tem a dor, que é a dor que quando o núcleo pinça o nervo espinhal. E aí você tem aquelas dores irradiadas para a perna, que são o ciático, por exemplo, Que coisa louca. Agora, antes de falar, só mais uma perguntinha aqui, curiosa, né? Olha nós aqui, Pedro Manhã, que coisa esquisita isso aqui, parece a tromba de um elefante. Ops! Isso daqui, por exemplo, quando a pessoa reclama muito de dor de cabeça, de enxaqueca, ela não consegue curar de jeito nenhum, de que forma que esse troço aqui, que a nossa coluna, a má postura, pode causar esse tipo de problema, Fernando? Ela pode ter. Aqui a gente tem na saída de C1 aqui, que é a primeira vértebra cervical, a gente tem o nervo de Arnaud, que é um nervo que pode gerar cefaleia, que se ele tiver em compressão. Outra estrutura que pode gerar cefaleia é essa vermelhinha aqui, que é a artéria vértebro-basilar, que vai irrigar o encéfalo. Então, se ela tiver em compressão, ela também vai gerar cefaleia. Além de todos os... se eu tenho um mau posicionamento da cervical, que é muito comum pessoas que trabalham em computador e fazem uma retificação cervical, trabalhar sentado, então eu tenho uma tensão aumentada na musculatura do pescoço, ou na musculatura anterior, ou se ele tem uma postura muito de general, né, de militar, ele tem uma tensão maior na parte posterior. E isso vai gerar um tensionamento em toda a cadeia muscular que se termina na região aqui da... Por isso que ele tem dor de cabeça? Geralmente as dores de cabeça aqui da região central, frontal aqui do crânio. Ok. Fernando, vou convidar você para voltar ao lugar, porque já tem uma ligação ao vivo. Vamos ver quem quer falar com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Olha eu segurando esse troço aqui. Quem que está falando com a gente? Boa tarde, é André. Oi, André, tudo bem? É André, de São José dos Campos. Pode fazer sua pergunta, que eu estou segurando a coluna aqui. Eu estou com a minha esposa aqui. Pode falar. Tá joia. Alô? Oi, estou ouvindo. Abaixa o som da sua TV só. Minha esposa tem dores agudas esporádicas no cóccix. O quê? Dores agudas? Dores agudas, no cóccix. Será que é devido à postura? Quer fazer alguma pergunta, Fernando? Olha, André, pode ser que sim.
Quer pegar seu filho se ela pra não mostrar. teve nenhum trauma na região do cóccix, o cóccix geralmente ele sente, a pessoa vai sentir dor no cóccix devido a um trauma no cóccix. É aqui perto? Não, o cóccix é esse último ossinho aqui do sacro. A gente tem o sacro, que é esse osso triangular, e aqui a gente tem duas ou três vértebras que se fundiram pequenininhas, Aqui. que é o cóccix, que é esse pequeno ossinho aqui no final da coluna. Esse aqui, né? E pode estar acontecendo o que com ela? Se ela não teve nenhuma história de trauma, como cair sentada sobre o cóccix, provavelmente a gente tem o final da coluna da medula, ela se termina mais ou menos em L2, e é da onde vai sair o nervo coxígeo, que vai se terminar aqui no cóccix. Então, pode ser um problema de postura a partir do momento que ela esteja adotando uma má postura, em determinados casos, e comprimindo esse nervo terminal aqui, que vai se terminar aqui no cóccix. E o que corrige isso daí? Por exemplo, a fisioterapia consegue corrigir? Consegue. Apaixonei por ele, Pedro Mariano, esse negócio aqui. Nós temos hoje em dia a prática de várias técnicas manuais de fisioterapia, como a osteopatia, a quiropraxia, outras técnicas de terapia manual, que podem devolver a mobilidade e a função da vértebra. Devolvendo a função da estrutura, para que ele pare de pinçar o nervo. Ok. E depois disso, fazer um trabalho de estabilização lombar, como os exercícios de abdominais, de paravertebrais, do core, né, que se usa muito hoje para evitar que a má postura volte. Então, assim, o abdominal não é para ficar com barriga de tanquinho só, não. É para proteger sua coluna, viu? Bom, tem mais uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo? Quem fala com a gente? É o Ian. Oi? Ian. Oi, querido, tudo bem? Tudo bem, sim. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu tenho 16 anos e eu cresci demais. E a minha coluna, eu tô começando a ficar corcunda. Eu não consigo voltar, não consigo ficar na postura certa. Queria saber, tipo, se tem alguma dica pra mim conseguir ficar na postura certa. Você está com 16 anos, meu lindo. Qual é a sua altura? Eu tenho 1,87. 1,87. Isso. Você pratica algum tipo de esporte? Eu jogo vôlei. Vôlei, né? Vamos Mas- ver. E dói demais suas costas? Dói muito, principalmente à noite, quando eu paro, sento, deito, assim, dói muito. É o tal do querido. Obrigada pela sua participação, meu querido. Meu sobrinho teve o mesmo problema, 1,94. Vup! E aí? Geralmente, quando se tem esse estirão, né, que a gente fala que é a fase de estirão, a coluna tende a fazer algumas alterações posturais. No caso dele, teria que fazer uma avaliação, mas antes disso eu faria uma avaliação com o fisioterapeuta para ver se precisa de tratamento. Muitas vezes a gente nem começa o tratamento, a gente só orienta uma atividade esportiva. O vôlei- Como ele já faz o vôlei, só que se o problema dele é uma hipercifose, a hipercifose é o aumento da curvatura torácica. Gostei da tromba. Então ele faz isso aqui, ele aumenta a coluna torácica. E o vôlei, na verdade, quase que todas as posições do vôlei são posições que estimulam ainda mais esse fechamento. Eu Trocaria de esporte? não trocaria, mas eu faria, junto com o vôlei, algum outro tipo de exercício para tentar reequilibrar essa musculatura. Tá, porque você entendeu, meu querido? Você está jogando para trás e forçando para frente, Sim, né? a força final Isso. dele é aqui. Então Entendi. ele aumenta ainda mais a curvatura cifótica. Fazer alguma coisa para equilibrar. Para reequilibrar. Na verdade, as peças ósseas, elas são passivas. Quem deixa as peças ósseas mal posicionadas são os músculos, que são ativos. Então, a gente tem que pensar sempre em reequilibrar essa musculatura. Trabalhar um pouquinho a musculatura mais posterior para evitar essa postura cifótica dele. Ok, então tá aí a dica. Bom, e a gente vai também colocando durante o programa os contatos aqui da Equality, do Fernando, do fisioterapeuta, para você que tiver alguma dúvida, de repente pode passar por uma avaliação, Fernando, Sim, na claro. clínica? Daqui a pouco eu vou chorar um de graça aqui para ele. Mas tem uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala com a gente? Alexandre de Taubaté. Oi, Elê, tudo bem? Tudo bem? Diga Eu lá. perguntar para o Fernando se o fato de eu usar coturno ficando comprido, que eu trabalho usando coturno, afeta a coluna e estralar o pescoço, né? O movimento com a cabeça do lado lateral acima e de estralar o pescoço. Você sabe se afeta também alguma parte da coluna? Ok, então a gente estava falando isso com o capitão que estava agora no Vale Urgente, né? Coturno, coutre, enfim, uma porção de coisas. Vamos primeiro por esse passo. Pode atrapalhar? O coturno, eu acredito que pode gerar
ao longo prazo, ou médio ou longo prazo, problemas na coluna, por causa do peso e principalmente por falta de amortecimento de impacto. Geralmente os coturnos são solado duro, né, que geram impacto direto na coluna. Então hoje a gente prega para atividade física ou laboral, se você vai começar a caminhar, começar a correr, procurar um calçado com muito amortecimento. Dentro do coturno é possível pôr uma palmilha para amortecer aquelas de silicone? Sim, é possível. Você diminui esse impacto do calçado, porém o peso do calçado também vai atrapalhar, ainda mais tem uns que usam com bico de ferro, né, de aço para proteger. Então o peso do calçado por si só já pode provocar um desequilíbrio muscular que vai atuar na coluna. Ok. Antes do break, a segunda pergunta dele foi em relação a estalar pescoço. Tem gente que faz assim, fica parecendo uma galinha, né? Esse negócio de estalar, a pessoa mesmo estalar o pescoço, dá uma nervosa, esse negócio, pode prejudicar? Pode. Eu já tive alguns pacientes que foram até o consultório depois de uma manipulação, que a gente chama de manipulação, né, um estalido, e aí gerou um torcicolo, por exemplo. Não é comum. Eu vou ser sincero, não é comum, várias pessoas que eu conheço se instalam e sem problema nenhum. Muitas perguntas são feitas relacionadas ao desgaste. Isso gera desgaste para a minha coluna? Teoricamente não, a não ser que você seja um compulsivo. Aquelas pessoas que estalam o dedo a cada 2, 3 minutos. Então, dá um estalinho. Se você faz isso com frequência, você pode acelerar o desgaste da articulação. Mas se é uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, não tem, se não lesionar, não tem problema nenhum. Gente, dá aflição, parece estar quebrando o pescoço da gente. Daqui a pouquinho postura, hein? Você vai aprender aí no dia a dia. Daqui a pouquinho também tem o Juninho da Rádio Nativa. Você quer faturar? Eu acho que tem ingresso para o Cinemark. Quem é o cantor? Basta adivinhar quem é o cantor. Então daqui a pouquinho o Juninho aqui no Falando Nisso com a gente. Muito mais bate-papo com o Fernando sobre postura correta. Vamos falar sobre intestino preso, respiração, irritação. Tudo isso, problemas que podem ser causados pela má postura. Mas agora isso não dá má postura de jeito nenhum. É um monte de beijo. Gostaria de mandar um grande beijo para minha namorada Aline. Te amo.